Olá pessoal, hoje a gente aborda esse tema que é muito interessante, muitos têm dúvidas, que é a aplicação da eletroestimulação muscular de corpo inteiro, associando essa metodologia com uma outra metodologia, que é a musculação, levantamento de sobrecarga, o treinamento contra-resistido também chamado. E aqui nessa aula de hoje, vocês vão realmente compreender e ninguém mais vai enganar vocês por que é interessante ou não, em que momento trabalhar a eletroestimulação muscular com a aplicação da sobrecarga, ou seja, a musculação com a eletroestimulação. Então a gente primeiro precisa rever esses conceitos que a gente fala, sempre musculação, treinamento de força, treinamento contra a resistência, porque eu sempre falo o seguinte, a eletroestimulação muscular, ela não deixa de ser uma musculação. Se a gente está treinando força, a gente está tendo contrações musculares no seu pico, no seu auge, a gente está sim fazendo a musculação. Porque muitas dúvidas, elas vêm com os nossos clientes que chegam até os estúdios, chegam até vocês e perguntando, professor, eu posso substituir a eletroestimulação pela musculação? Ou então, professor, eu posso fazer eletroestimulação hoje e musculação amanhã? É diferente um do outro, do trabalho, E como é que vocês vão periodizar isso tudo? Como é que vocês vão distribuir isso tudo? Então, a gente precisa realmente definir esse conceito de musculação, treinamento de força e eletroestimulação. Eu defino como a eletroestimulação é sim uma musculação associada à eletroestimulação com a sobrecarga, ou seja, a gente utilizar resistência, seja resistência com halter, com anilha, barra, elástico ou qualquer outro equipamento que a gente consiga oferecer mais resistência com o treinamento de eletroestimulação, a gente está fazendo musculação e realmente é sim muito benéfico. Agora a pergunta é, preciso trabalhar com sobrecarga para que a eletroestimulação seja eficiente? Bom, vamos por parte. Quando a eletroestimulação ela foi incrementada, inventada, trouxeram ela para as pessoas comuns como a gente, como os nossos clientes, nossos alunos, nossos pacientes, a eletroestimulação ela veio com um raciocínio, com uma lógica que não precisaria da sobrecarga, que a eletroestimulação por si só já era o suficiente. Por isso que veio essa nomenclatura academia sem pesos, academia do futuro, mas a gente deve ter certo cuidado com determinadas coisas. A eletroestimulação sozinha, ela é sim eficiente. Só que a gente, como profissional de educação física, ou você fisioterapeuta ou médico, a gente tem que ir lá na raiz, para vocês nunca serem enganados. Por isso que eu falei no início do vídeo. Nessa aula de hoje, vocês vão compreender tudo sobre EMS e o trabalho associado à sobrecarga, porque a gente precisa ir na raiz, tá? Eu sempre falo o seguinte, a gente tem que buscar lá no básico, o que a gente aprendeu no beabá, nas nossas faculdades, nas nossas pós-graduações, nosso mestrado, doutorado, a gente aprendeu que o seguinte, que o princípio da variabilidade ou princípio da sobrecarga, princípio da individualidade biológica, interdependência, volume, intensidade. Então a gente está falando sobre princípios de treinamento. Isso é base, tá? Isso é base. Isso vocês aprendem na faculdade. Não adianta de nada vocês fazerem o maior curso de eletroestimulação mirabolante, seja Brasil ou fora do Brasil, e não utilizarem o básico. Então o princípio de treinamento é básico. Então quando a gente fala de princípio da variabilidade de treinamento, ou seja, quanto maior esse leque, maior o número de estímulos que você der dentro do seu treinamento para o seu aluno, maior será o resultado final. Então, assim, a eletroestimulação sozinha é eficiente? É eficiente, mas quando você coloca algo diferente, você dá um estímulo diferente, sobrecarga é um estímulo diferente, seja uma ênfase na parte concêntrica do movimento, ou na fase excêntrica do movimento, ou na parte isométrica, a gente consegue dar o melhor estímulo para o nosso aluno e fazer com que seja um estímulo diferente, tá? A gente precisa também entender funções musculares. Como assim funções musculares? A gente sabe que
Quando a gente quer gerar uma contração muscular e vencer uma determinada resistência, a gente tem o nosso músculo motor primário, né, que é o nosso músculo agonista, que é o principal responsável em executar um determinado movimento, seja uma flexão de cotovelo, uma extensão do joelho, flexão, abdução, seja lá qual for, a gente tem um músculo motor primário, que é o principal responsável, que a gente chama de músculo agonista. A gente tem o músculo antagonista, que é o músculo contrário, que é o músculo que freia esse movimento. Então, como exemplo prático, se a gente tem um músculo agonista na flexão de cotovelo, o músculo antagonista vai ser o nosso tríceps. É o músculo que freia esse movimento, é o músculo antagônico, ou seja, o músculo contrário a esse músculo. Isso vocês já sabem, ok? E a gente também tem os músculos sinergistas, que são os músculos que auxiliam num determinado movimento. Então, vou dar um exemplo aqui da flexão de ombro, fica mais claro para a gente. Quando a gente faz o movimento de flexão de ombro, a gente tem o músculo motor primário, que é o deltoide anterior, tá? E a gente tem o peitoral, porção menor, como motor primário, né? Principalmente o deltoide anterior. Só que a gente tem os músculos sinergistas também nesse movimento. Eles sozinhos não fariam esse movimento. Então, os músculos que auxiliam nesse movimento é o deltoide lateral, tá? E o músculo braquial. Então a gente tem músculos sinergistas, tá? E se a gente tiver um determinado peso aqui nas nossas mãos, a gente vai trabalhar mais ainda esses músculos extensores de punho, para manter o punho firme aqui, né? Senão o punho cairia. E a gente tem os músculos estabilizadores. Nessa situação aqui, a gente tem aí o trapézio, principalmente o feixe superior. Então, é um músculo também que estabiliza esse movimento de flexão de ombro. Tá? Estou dando esse exemplo aqui. Se a gente falasse do movimento, por exemplo, de extensão de quadril, né? Aquele chute para trás que a gente faz de exercício para glúteo. Então, quando a gente faz a extensão do quadril, a gente tem como motor primário qual músculo? Glúteo máximo. Tá? Se a gente trabalha sem a sobrecarga, sem nenhuma adição de peso, somente associando lá a eletroestimulação muscular, a gente consegue sim dar uma boa contração muscular nessa porção muscular, no glúteo máximo, correto? Só que se a gente joga uma sobrecarga, né, a gente consegue trabalhar com muito mais ênfase esses músculos sinergistas e estabilizadores. Nessa situação de extensão de quadril, motor primário, glúteo máximo, certo? Como sinergista, a gente tem toda a cadeia posterior, gastrocnêmio, estabilizador, tronco, né, abdômen, paravertebral, a gente tem alguns outros músculos estabilizadores. Então, quando a gente coloca sobrecarga, a gente aumenta a ativação desses músculos sinergistas que eu dei como exemplo, como a posterior de coxa e os gastrocnêmios. Se a gente coloca um elástico lá no tornozelo, se a gente coloca uma caneleira no tornozelo, ou no pulley baixo, né, para fazer uma extensão de quadril. Então percebe que dando esses exemplos ficam mais claros. Vou dar um outro exemplo. Imagina a gente pegando uma bolinha de 50 gramas para a gente fazer uma flexão de cotovelo sem sobrecarga. A gente consegue sim aumentar a intensidade lá no nosso bíceps, correto? A gente consegue também tacar a intensidade boa no tríceps. E a gente fazer essa flexão de cotovelo aumentando em miliamperagem a corrente da eletroestimulação, a gente vai ter uma excelente contração muscular. Só que se a gente coloca uma sobrecarga, a gente acaba também ativando alguns músculos estabilizadores, principalmente nesse movimento. Como é um movimento monoarticular, né, é um exercício monoarticular, a gente só usa a articulação do cotovelo, a gente acaba trabalhando um pouco os músculos sinergistas, mas como estabilizadores, a gente tem toda essa musculatura do ombro, tanto deltoide anterior, lateral, posterior. Então, se a gente consegue colocar uma sobrecarga nas mãos, a gente trabalha mais ainda esses músculos estabilizadores, assim também como abdômen e paravertebral. Um exemplo que melhor ainda, vou dar um outro exemplo melhor ainda. Imagina a gente fazer a remada, né? Uma puxada, cotovelo fechado ou aberto, tanto faz, sem sobrecarga, tá? A gente consegue ativar bastante musculatura do dorsal, certo? E braço também, se a gente tacar a intensidade, até trapézio, peitoral, tudo, com a eletroestimulação, né? Imagina a gente sem sobrecarga fazendo esse movimento de remada e a gente aumentando a intensidade de miliamperagem. Teremos boas contrações.
né? Agora imagina se a gente coloca uma sobrecarga, por exemplo, com um simples elástico, né? E fazendo o mesmo movimento. Olha como a gente consegue tacar mais ativação no nosso deltóide posterior, que a gente não tem eletrodo, né? Como é que a gente consegue colocar mais intensidade também nas porções, em todas as porções do nosso trapézio, né? Imagina quanta sobrecarga a mais a gente consegue tacar no nosso músculo braquial. Então, com a sobrecarga, a gente acaba coativando, vamos dizer assim, coativando algumas unidades motoras que a gente não consegue somente com a eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Sim, a metodologia veio para trabalhar sem a musculação. Essa foi a ideia, o raciocínio. Só que nós, como profissionais, a gente busca saídas, como eu falei, o princípio da variabilidade de treinamento, para a gente não deixar o nosso corpo se adaptar, não deixar na zona de conforto. Tanto que na mesma sessão a gente pode sim colocar sobrecarga e na mesma sessão não colocar sobrecarga em determinados exercícios. Tá? Então vou dar um exemplo, a gente poderia fazer muito bem uma cadeira extensora na máquina, em seguida a gente fazia uma flexora sem máquina, né? São variabilidades de treinamento. A gente não precisa fazer na mesma sessão, se a gente escolheu sobrecarga, a gente não precisa na mesma sessão usar todos os exercícios com sobrecarga. A gente pode variar isso aí, tá? A gente consegue também, como falei no início do vídeo, sobre... vem aquela dúvida, né, do nosso aluno. Eu posso fazer musculação amanhã, já que eu fiz eletroestimulação muscular hoje? Aí é uma relação de você conseguir conversar com o seu aluno ou o professor do seu aluno e chegar num denominador comum para vocês poderem trabalhar grupos musculares diferentes. A eletroestimulação, ela veio para a gente trabalhar o corpo inteiro na mesma sessão. Essa é a ideia da eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Só que você, como profissional, você pode periodizar isso da forma que você quiser. Então, um exemplo, se na segunda-feira o seu aluno chegou para você para treinar eletro, só que você sabe que no dia seguinte ele vai fazer musculação, vocês precisam segmentar isso aí. Então, na segunda-feira, vocês podem muito bem trabalhar determinados grupos musculares. Fica fácil, às vezes, trabalhar inferior e superior, né, dividindo dessa forma, do que dividir por grupo muscular. Até porque tem eletrodo que você vai querer ativar, exemplo, vou fazer um treino de dorsal, mas vai acabar que você vai ativar a musculatura do bíceps, tríceps, e no dia seguinte, se ele tiver que fazer, por exemplo, um peitoral, vai acabar influenciando o treinamento dele de peitoral, porque o tríceps dele acabou ficando fadigado. Então eu gosto de segmentar da seguinte forma quando tem essa situação. Na segunda-feira, se o aluno treinou comigo eletroestimulação, eu faço com ele ou superior ou inferior. No dia seguinte ele faz o contrário. Se ele fez, exemplo, superior comigo na segunda-feira, ele vai fazer inferior na terça-feira. Ou vice-versa. Se ele fez inferior comigo na segunda-feira, na terça-feira ele vai ter que fazer superior. Então eu gosto de segmentar dessa forma. Ou o aluno quer treinar com você 3 dias seguidos. O aluno trabalha na sua região, segunda, terça e quarta, na quinta ele vai embora para casa dele, outro estado da cidade. Por exemplo, estou dando exemplo, tá? E você quer trabalhar com ele 3 dias consecutivos. É possível fazer isso. Como é que você vai periodizar isso? Como é que você vai ajustar ou parametrizar esse treinamento dele? Se na segunda-feira ele treinou força com você, na terça-feira ele vai precisar treinar com frequências lá embaixo, tá? Frequência de 20 Hz, 15 Hz, com estímulos não de força, metabólicos, tá? Então assim você consegue trabalhar a força dele num dia e no dia seguinte você consegue trabalhar condicionamento físico, focar mais no gasto calórico, emagrecimento, e na quarta-feira ele volta a treinar a força com você. Você pode fazer dessa forma, tá? Eu vou fazer aqui no meu quadro, vou desenhar para vocês aqui um princípio muito básico também quando a gente fala sobre treinamento de força, e por isso que eu falei que nunca mais ninguém vai enganar vocês em relação a isso. Vocês precisam entender sobre demanda energética, né? O treino de eletroestimulação muscular, o principal efeito dela, o principal diferencial da tecnologia é trabalhar fibras mais difíceis de serem atingidas, né? Ou seja, em zonas anaeróbias. É muito fácil trabalhar de forma aeróbia. Nós somos seres aeróbios. Eu falando com vocês aqui, para mim movimentar aqui, eu estou ressintetizando a ATP, molécula de energia, com a presença do oxigênio, né? Nós somos seres aeróbios. Então,
relembrando lá o ciclo de Krebs, até chegar no ATP de forma aeróbica, a gente tem lá a presença da nossa glicose, né, a presença de gordura, né? Então, de uma forma muito lenta, com a presença do oxigênio, a gente consegue ressintetizar ATP sem causar desconforto, né? Vamos dizer assim, sem causar desconforto em nós, seres humanos. Agora, trabalhar de forma anaeróbica, aí sim é muito desconfortável, né? E a nossa tecnologia, o principal objetivo dela é trabalhar de forma anaeróbica. E por isso a CK, ou vocês chamam de CPK, né, essa enzima fosfoquinase, eu vou explicar para vocês aqui no quadro, para vocês nunca mais se confundirem com isso. E por que de vocês ajustarem lá no tablet de vocês aquele tempo on de tantos segundos, aquele tempo off de tantos segundos. Então, agora vocês vão entender o porquê da gente trabalhar dessa forma, tá bom? Vou explicar aqui para vocês no meu quadro. Agora vocês vão entender como funciona nosso metabolismo via sistema ATP-CT, ou seja, como a gente ressintetiza o ATP, que é o trifosfato de adenosina, através da transferência de um mineral importante que é o fósforo. Na zona anaeróbia, como eu falei, nós somos seres aeróbios, então para estar em pé aqui, eu estou ressintetizando o meu ATP a partir do momento que a glicose e os ácidos graxos entram lá no meu músculo e faz uma reação química até se transformar no ATP, né? Dessa forma eu estou via sistema energético aeróbio. Mas quando a gente vai para o treinamento de força, treinamento contra resistência, ou aquelas atividades que você precisa dar um sprint, um HIIT, né? Aquele momento que você precisa dar aqueles 10, 20 segundos de forma muito acelerada, rápida, explosiva, a gente precisa falar de um sistema energético que se chama ATP-CT, ou anaeróbio alático, tá? E aí vem uma outra questão, né, que todo mundo fala, a eletroestimulação muscular de corpo inteiro aumenta muito a creatina quinase, né? Como eu escrevi aqui, creatina quinase, creatina fosfoquinase. Primeiro, para a gente entender o que são essas duas nomenclaturas, a gente precisa entender o conceito da palavra, né? O que significa isso aqui, ó, essa terminação aqui, ase. Sempre quando vocês verem isso num determinado livro, artigo científico, ase significa que tem uma enzima. Tudo que tem a terminação ase é uma enzima. E qual é a função de uma enzima? A enzima tem a função de fazer uma determinada reação química, seja lá qual reação química for. Como a gente está falando sobre treinamento, desporto, a gente está falando sobre reação química de ressíntese de ATP, que é a molécula de energia. Quando a gente se depara com essa nomenclatura quinase, a gente está falando que existe ali uma transferência, nesse caso aqui, uma transferência do mineral fósforo, conhecido como P, né? Lá na nossa tabela periódica. Então a gente tem uma transferência de fósforo através de uma enzima, tá? Que faz a ressíntese do nosso ATP. O que é fósforo? Por que a gente está falando sobre isso? Fósforo é energia. Então, nesse metabolismo anaeróbio alático, a gente precisa ter, de uma determinada forma, uma transferência de uma molécula de energia para voltar a ressintetizar o ATP, diferente do metabolismo aeróbio, que é através da glicose e dos ácidos graxos. Metabolismo aeróbio. Como o módulo de hoje a gente está conversando sobre treinamento de eletroestimulação com adição da sobrecarga, a gente está falando sobre treinamento anaeróbio alático. Tá? Estou frisando muito isso, que são nomenclaturas confusas às vezes, né? Então, quando a gente tem aqui uma molécula de ATP, que é a energia, ATP, o que significa isso? A gente tem 3 moléculas de fósforo, né? No ATP, como o próprio nome diz, trifosfato de adenosina, 3 moléculas de fósforo. Quando a gente precisa gerar contração muscular, a gente precisa que esse ATP se quebre, né? Então a gente perde um fósforo. Então a gente perde um fósforo. Quando a gente perde um fósforo para gerar energia,
esse ATP ele é transformado em ADP, né? ADP, difosfato de adenosina. Então, nesse determinado momento, a gente tem somente 2 moléculas de fósforo. E para a gente continuar gerando energia, né? Imagina lá, a gente está fazendo um agachamento, a gente está cheio de ATP no início do exercício, cheio de ATP, vai quebrando fósforo, quebrando fósforo, quebrando fósforo. Quando a reação química quinase não consegue mais fazer essa transferência de fósforo, é o momento que a gente fadiga, né? Ou seja, fadigou, caiu a performance, seja a performance num determinado esporte de alto rendimento, ou seja a performance no aluno comum que busca saúde, qualidade de vida, hipertrofia, ganho de massa muscular e emagrecimento. Né? Se a gente perde performance, a gente perde um pouco do resultado final. Então, quanto mais a gente treina, mais a gente consegue ressintetizar esse ATP de forma rápida. A partir do momento que a gente faz determinado número de repetições e a gente fadiga, a gente não conseguiu tempo suficiente para que a enzima ressintetize o ATP, né? Mas conforme a gente treina, a gente ganha adaptações fisiológicas do treinamento, a gente faz com que a gente consiga ressintetizar um número maior de ATP naquele mesmo treino que você executava anteriormente, ou seja, você consegue fazer mais repetições, você fadiga de forma mais retardada, ou seja, depois. Então, adaptações fisiológicas é isso. A gente consegue fazer com que a nossa performance aumenta devido a todas essas reações fisiológicas que o nosso corpo consegue fazer. Tá? E aí, para transformar de novo esse ATP, a gente precisa de uma transferência de fósforo. Tá? O nosso músculo, ele tem presente no nosso músculo essa substância aqui, né? A CK. Na verdade, eu nem falei para vocês, né? Nem cheguei a falar sobre a diferença entre esses 2 nomes aqui, creatina quinase e creatina fosfoquinase, que na verdade é a mesma coisa, né? Eu falei, mas não falei, porque quando eu falei de enzima ASE, quinase significa transferência, ou seja, transferência de fósforo nessa situação. Então, creatina fosfoquinase, aqui o autor ele quis realmente dizer que é uma transferência de fósforo, mas essa nomenclatura aqui, quinase, ele já quer dizer que ele está fazendo uma transferência de fósforo. Então, na verdade, se você pegar um artigo científico ou livro com essas 2 nomenclaturas, é exatamente a mesma coisa, não tem nenhuma diferença entre elas. Tá? Então, para a gente ressintetizar esse ADP aqui, transformar no novo ATP, a gente precisa dessa substânciazinha aqui, ó, creatina quinase ou creatina fosfoquinase. Essa creatina fosfoquinase, ela vai doar essa molécula aqui de fósforo, esse mineral importante. Lembra que eu falei que ele é energia? Então, é fundamental que a gente tenha essa substância no nosso músculo, para a gente poder ressintetizar o ATP. Então, se a creatina fosfoquinase ou creatina quinase, ela doa essa molécula de fósforo no nosso ADP, lembra que a gente quebrou uma molécula aqui de ATP e a gente formou um ADP? Então, quando a gente tem essa doação dessa molécula aqui para o ADP, a gente forma um novo ATP. Certo? A gente teve uma transferência de fósforo, desse mineral importante, formamos novamente um difosfato de adenosina para um trifosfato de adenosina. Então, quando vocês tiverem aquele aluno lá, poxa, minha creatina quinase aumentou muito na minha corrente sanguínea, é óbvio, ele está treinando em zonas desconfortáveis, ou seja, zonas anaeróbia lática. Então, se ele está treinando dessa forma, ele precisa ter a creatina fosfoquinase na corrente sanguínea dele para ele ter essa ressintetização do ADP, de fosfato de adenosina, para continuar gerando energia. Tá? Mas tem artigos, publicações, vou deixar aqui materiais para vocês, que mostram que a partir de determinada seção, essa creatina fosfoquinase na corrente sanguínea, ela cai, ou seja, adaptação, isso não vai ficar alto para sempre, né? Então, quanto mais a gente está treinado, essa creatina fosfoquinase, ela tende a ficar mais baixa também. Então, vou dar um exemplo, você pegou um atleta, uma não atleta, e a creatina quinase dela estava, exemplo, 5.000, né? E aí passaram 3 meses de treinamento, você aferiu de novo, não estava mais 5.000, estava 2.000.
Ah, o treino ficou fraco agora? Não, o treino não ficou fraco. Né? Significa que esse treino, que esse atleta ou essa pessoa, ela ganhou treinabilidade, ela simplesmente se adaptou, tá? Provavelmente ela até melhorou o nível de condicionamento físico dela. Então ela está conseguindo ressintetizar bastante ATP de forma anaeróbica, de forma rápida. Então a creatina quinase ela tende a ficar mais baixo conforme mais aquele aluno, aquele atleta treina. Entrou em zonas de adaptações, né? Então, assim, quando a gente tem alguns marcadores biológicos importantes também para a gente saber, que é o TGP e o TGO, quando a gente sabe que a creatina quinase está elevada, a gente fez o exame de sangue, porém o TGP ele está levemente acima do TGO, significa que esse seu atleta ou esse seu aluno ele está conseguindo metabolizar o lactato, né? Então é natural, tá? Se ele está conseguindo metabolizar o lactato, ele está conseguindo treinar em alto nível, alta intensidade, obviamente a creatina quinase dele vai subir, né? Ele está treinando em zonas anaeróbias. Então, como eu falei, repetindo, eu gosto de repetir direto, porque isso acaba ficando fixado na mente de vocês. Quando a gente treina em alta intensidade, a gente tem um sistema ATP-CP, né? Ou seja, a gente quebra moléculas de ATP formando ADP, ou seja, o trifosfato, 3 moléculas de fósforo, se transformou em 2 moléculas de fósforo e a gente precisa ressintetizar esse ADP, né? Doando essa molécula aqui de fósforo para o ADP para se transformar no novo ATP e continuar gerando energia. Tá? Só repetitivo mesmo, mas isso vai ficar agora, de uma vez por todas, fixado na mente de vocês. Aí, levando agora para o lado da eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Porque a gente coloca lá no tempo on 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos, 15 segundos, às vezes chegando até 20 segundos de tempo on, e aí tem que ter um tempo off. Só que isso na literatura não está tão esclarecido assim para a gente saber o quanto de ATP a gente consegue ressintetizar nesse tempo off, né? A gente sabe, a gente fala o tempo inteiro de adaptação fisiológica do treinamento. Então, quando a gente dá determinado tempo off, né? Se o tempo off é mais curto, a gente acaba se adaptando a ressintetizar o ATP naquele tempo curto, né? Se a gente falar de um treino de força tradicional, um treinamento de musculação, por exemplo, a gente faz lá uma série, seja 10 repetições, 20 repetições, descansa de 1 a 2 minutos, para a gente ressintetizar o ATP aí em torno de 80% a 90% e a gente fazer uma outra série, né? E a gente conseguir fazer aquelas determinadas repetições que estavam prescritas para a gente fazer. Na eletroestimulação é como se fosse o tempo on, fosse esse número de repetições que vocês fazem na musculação, no treinamento tradicional. E o tempo off, o tempo de recuperação. Só que o tempo off na eletroestimulação, ele é mais curto, né? Porém, o tempo on, ele é mais curto também do que o tempo que um determinado aluno faria uma série na musculação. E é um treinamento que demora menos tempo, né? É um treinamento que demora 20 minutos. Aí está o porquê da nossa sessão só durar 20 minutos. Porque a gente consegue recrutar um número maior de fibras musculares, um número maior de unidades motoras, um número maior de grupamentos musculares. Então, acaba que o armazenamento, a liberação, na verdade, dessa creatina quinase na corrente sanguínea acaba sendo maior, porque a gente treina em zonas de intensidade maiores, tá? Então, gente, quando a gente fala de treinamento de eletroestimulação muscular de corpo inteiro e associando isso à musculação, eu costumo falar que o tempo ideal do tempo on é em torno de 10 a 15 segundos, tá? Para o aluno normal, de 10 a 15 segundos. Por que isso? Como eu falei, o tempo todo aqui a gente está falando de sistema anaeróbio alático, ATP-CP. Então esse sistema aqui, antes de chegar na fadiga, ele dura mais ou menos em torno, né, de 10 a 15 segundos de trabalho muscular de alta intensidade, né, de 10 a 15 segundos mais ou menos. Quando você passa desse período de 10, 15 segundos, chegando em 20, 30 segundos, aí você já não está mais nessa zona aqui, metabolismo energético ATP-CP, você começou a entrar na zona
anaeróbia lática, né? Até chegar no aeróbio. Se você perdura esse seu treinamento, chegar a 3, 4, 5 minutos, você acabou entrando na sua zona aeróbia e fugiu do princípio do treinamento com eletroestimulação, que é ativar fibras de contração rápida, né? Fibras conhecidas como fibras tipo 2A, 2B, fibras brancas, né? Então você acabou saindo desse metabolismo energético. Então o tempo on ideal quando você trabalha com eletroestimulação e treino de força é de 10 a 15 segundos. Se o teu aluno, o seu atleta é muito treinado, você pode sim chegar aos 20 segundos, tá? Isso eu não estou falando que a gente busca na literatura de eletroestimulação. Isso a gente sabe de tudo isso que se fala sobre fisiologia humana, fisiologia do esporte, tá? Esses marcadores biológicos servem para nos guiar em qualquer ferramenta que a gente vá trabalhar, seja eletroestimulação, pilates, qualquer outra modalidade, tá? Isso aqui é base, Então, ninguém mais engana vocês. Qual o tempo on ideal, qual o tempo off ideal, tá? Se você trabalha 4 segundos on, 4 segundos off, beleza, ok. Você troca isso, você vai para 6 on, 2 off, 10 on, 3 off, ou seja, variabilidade. A gente começou a falar sobre interdependência, volume e intensidade. Se você aumenta o seu volume, né, de treinamento, obviamente você vai ter que diminuir a intensidade, ou se você aumenta a intensidade, você vai ter que diminuir o volume. Ou seja, quando a gente fala sobre intensidade em eletroestimulação, a gente está falando de corrente elétrica, miliamperagem, aquele númerozinho que você vai individualmente a cada grupo muscular. Então, obviamente, quando você faz o treinamento de força com EMS, você precisa do tempo off. Ou seja, você reduz um pouco o volume de treinamento, né? Quando a gente faz um treinamento mais contínuo, lembra que eu dei o exemplo, se caso o aluno queira fazer 3 dias consecutivos de eletroestimulação muscular, ele vai fazer força na segunda e metabólico na terça. Na terça ele pode fazer a corrente contínua, ou seja, sem intervalo, porém a frequência lá embaixo, né? A intensidade, obviamente, também vai ficar lá embaixo, porque a gente não vai gerar uma contração muscular ao ponto de travar o movimento, porque a gente está fazendo exercícios com características aeróbias, exercícios mais ativos, como polichinelo, corrida, burpee, mountain climb, e por aí vai. Quando a gente faz o treinamento de força, a gente quer ver aquela falha, né, do movimento. Então, é necessário tempo off, né? Então, a gente aumentou a intensidade, diminuiu o volume, dando um tempo off aí no meio desse ciclo de corrente elétrica, tá? Então, todos esses princípios, interdependência, volume, intensidade, variabilidade de treinamento, individualidade biológica, o aluno iniciante, aquele aluno que está chegando, ele obviamente não vai fazer 15 segundos on, ele pode começar com 4, 6, 8 ali, dando um intervalo um pouquinho maior de 4, 5 segundos no tempo off, para fazer uma adaptação, não fazer com que ele tenha uma produção muito aumentada realmente da CPK. A gente sabe que é importante a CPK para fazer todas essas reações químicas, como expliquei, mas isso em excesso também no aluno iniciante pode ser prejudicial sim no sistema renal. Então, por isso que a gente faz toda uma adaptação para o nosso aluno, tá? A gente vai do mais simples para o mais complexo, até porque se você joga o mais complexo no início, mesmo que esse aluno não venha a ter nenhum problema de saúde ou a nível de lesão muscular, mas você lá na frente você vai ficar com dificuldade de aumentar a progressão do treinamento desse aluno, porque no início você já deu uma intensidade muito alta e você não consegue mais fazer uma escalada, né, de progressão crescente nesse aluno. E quando eu falei, gente, do treino contínuo, corrente contínua, naquele aluno que treina 3 dias consecutivos, a frequência ela vai estar lá embaixo em torno de 15 a 20 Hz, só para deixar isso claro, tá? Em torno de 15 a 20 Hz, com miliamperagem no limiar motor bem no iniciozinho ali, ou seja, o aluno começou a sentir o músculo se contrair, é o momento de não aumentar mais essa intensidade de corrente naquele individual ali, porque vocês podem sim ter uma lesão muscular ou um aumento muito elevado realmente da CPK, justamente por essa intensidade de volume muito alto, e tem que ter essa dosagem, esse equilíbrio de intensidade alta, volume baixo. Volume alto, intensidade mais baixa, que é o caso
do treinamento que tem a corrente contínua, que você vai fazer um treinamento mais metabólico com esse aluno, né? O volume, ou seja, sem pausa de tempo off, o volume aumentou, porém a intensidade tem que estar mais baixa, intensidade corrente elétrica, miliamperagem, só para deixar isso bem esclarecido para vocês. Então eu falei de muita teoria, mas eu quero apresentar também para vocês na prática como que eu faço com os meus alunos treinando força e eletroestimulação muscular. Eu acho muito importante a gente ter essa conversa também de como que a gente faz na prática. Não adianta nada eu chegar aqui para vocês e dar um volume bacana, legal de teoria, mas na prática não fala nada. E não necessariamente a forma que eu trabalho é a melhor forma. Eu tenho a minha forma de trabalho, você tem a sua forma de trabalho, seu amigo tem a forma de trabalho dele, tá? Cada um tem sua forma de trabalho e todas talvez sejam boas, né? A única questão é que uns gostam de trabalhar, exemplo, com 2 exercícios consecutivos, outros gostam de 3, outros gostam de fazer somente um e ter um descanso, ou fazer um treinamento de um exercício de força conjugado com um exercício mais ativo. Isso é interessante e legal também da eletroestimulação, a gente conseguir treinar força e treinar também o aeróbio na mesma sessão, e a gente dá aquela sensação para o aluno de cansaço, frequência cardíaca acelerada em determinado exercício e outras frequência cardíaca um pouco mais desacelerada, porém contrações musculares mais vigorosas. Então a gente consegue fazer uma grande variação de estímulo dentro da mesma sessão. E esse é o grande diferencial da ferramenta que vocês trabalham, que é a eletroestimulação muscular de corpo inteiro. É dar esse grande volume de variação, de treinamento, de metodologias dentro da mesma sessão. Isso faz com que a gente gere um resultado melhor no nosso aluno e de forma mais rápida. E assim a gente conseguindo fidelizar esse cliente e diminuir a rotatividade de clientes que vocês têm no ambiente de vocês, seja atendimento de estúdio ou atendimento domiciliar. Então agora eu vou dar um exemplo de como que eu faço com os meus alunos. Então, aproveitando esse quadro aqui, a gente tem aí 2 tipos de público, o homem e a mulher, com objetivos diversos, mas quando a gente está falando sobre treinamento com resistência e eletroestimulação muscular, a gente está buscando o quê? Força, hipertrofia, redução de gordura corporal, ganho de potência muscular, né? Se a gente está falando sobre essa metodologia, com essa finalidade de treinamento com sobrecarga, a gente está buscando isso, certo? Então, quando eu tenho uma aluna mulher, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de selecionar 2 exercícios de perna e um de braço, ou membro superior, né? Pode ser peitoral, dorsal, o que for. Mas eu escolho 2 exercícios de membros inferiores e um de superior. Então, exemplo, agachamento, mais salto vertical. Então aqui a gente tem 2 exercícios de membro inferior. E aí depois em seguida eu gosto de colocar um de membro superior, como por exemplo uma flexão de braços. Então aí eu tenho 2 exercícios de membros inferiores e um de membro superior. Por que isso? A maioria das mulheres elas querem trabalhar mais a parte inferior, né? Ganhar mais perna, ganhar mais bumbum, tonificar. Então, por isso que eu coloco esse volume maior de membros inferiores e um volume menor de membros superiores. E aí por aí vai. Aí a criatividade é com vocês, né? Então aqui a gente poderia colocar depois um agachamento unilateral alternando ou um agachamento unilateral mantendo aquela perna, fazendo 10 repetições com uma, depois 10 repetições com a outra, e aí em seguida sem descanso. Aqui eu faço sem descanso, então eu faço um, vou direto para o outro e sem descanso vou aqui para o outro terceiro exercício. Aí aqui eu dou intervalo, aqui sim eu dou intervalo. Qual é esse intervalo que eu dou? Em torno de 20 a 30 segundos só. Tá? Dependendo do aluno, ele nem quer dar esse tempo de intervalo de 20 a 30 segundos. Ele respira 5 segundos e já parte para a segunda série. Quantas séries eu faço de cada exercício desse? Normalmente eu faço 2 séries somente. 2 séries. 3, tá? Pode fazer 3? Pode, mas eu acho que começa a ficar chato. Como o treino ele é curtinho, dura somente 20 minutos, se você faz 3 séries em cada exercício, acaba ficando um treino com muitas repetições desse exercício
e você não consegue colocar outros exercícios para que aquele aluno faça e fica muito repetitivo o treino, tá? Então aqui é o seguinte, eu faço agachamento, vou para o salto, vou para a flexão, descanso 20 segundos, volto, agachamento, salto, flexão, descanso 20 segundos e aí sim eu já parto para uma próxima. Então vou dar mais um exemplo para vocês aí. Faço aqui um agachamento sumô, aqui eu fiz um agachamento comum, pés mais fechados, largura para o quadril, aqui já vou fazer um agachamento sumô. Tá? Agachamento sumô conjugado com um agachamento lateral. Agachamento lateral seria aquele que a gente cai para o lado, um joelho fica esticado e a outra perna fica esticada. Um dobra, o outro estica, um dobra, o outro estica, caindo lateralmente. Seja lá qual for o exercício, criatividade é de vocês. Eu estou aqui também para ensinar exercícios para vocês, que isso vocês já sabem. Né? Conjugado com o superior poderia ser uma remada. Remada com elástico. Letra horrorosa, né? Então fiz aqui mais 2 exercícios, tá vendo? Agachamento, vou direto, agachamento sumô nesse caso, com agachamento lateral, conjugado com uma remada com elástico, dou um intervalo de 20, 30 segundos e repito essa série, tá? E parto para a próxima. Então, isso aqui é um treino voltado para a mulher. O que eu faço com o homem? Eu faço o contrário, simplesmente o contrário. Eu faço 2 exercícios de membros superiores e um de membro inferior. Eu faço ao contrário, porque normalmente o homem ele quer desenvolver mais as partes superior do que a inferior. Mas isso também cabe uma conversa com o seu aluno, uma anamnese, para saber qual é a maior ênfase de trabalho muscular que ele quer. Pode ser que seja o contrário também. Acontece, tá? Agora uma outra forma de se trabalhar que eu acho muito interessante, muito válida também, que ajuda muito no ganho de massa muscular e no gasto calórico, a cada intervalo daquele que eu coloquei, você colocar um exercício mais ativo. Então, por exemplo, aqui você coloca um exercício de força, como aquele agachamento que eu expliquei. Aqui você faz outro de força, como aquele unilateral, né? A gente pode fazer também 2, né, de membros inferiores, a gente está falando de uma aluna mulher. E aqui o exercício de membro superior. Aí nesse intervalo aqui você coloca, por exemplo, um mountain climb, por exemplo. Tá? Um mountain climb. Então aqui eu fiz 3 exercícios de força, conjugado com um exercício mais ativo. Isso acelera bastante a frequência cardíaca, a gente consegue fazer um HIIT legal. Poderia ser pedalada, poderia ser burpee, poderia ser luta, poderia ser qualquer outra coisa nesse intervalo. Aí você pode dar um estímulo aí de mais ou menos de 2 minutos. E aí você continua com o treino de força, né? Fazendo 2 exercícios de inferior e um de superior. E aqui de novo, outro exercício mais ativo. Tá? Pode fazer nessa sequência de prescrição também, que fica muito legal, até completar os 20 minutos de treinamento. Finalizamos o nosso módulo eletroestimulação muscular com a adição da sobrecarga. Espero ter contribuído nesse módulo para vocês. É um módulo que é muito complexo às vezes e às vezes controverso também, porque você trabalha de uma forma e talvez você veja uma outra pessoa trabalhando de outra forma, mas não significa que esteja errada determinado tipo de prescrição. Simplesmente são formas de trabalho, como falei, variabilidade, seguir princípios de treinamento. Isso tudo é que vai fazer diferença no resultado final do seu aluno, cliente ou paciente. Tá bom? Nos vemos no próximo módulo. Beijo a todos, grande abraço e bons estudos aí na Neurolab EMS.